Na Jornal FM, você ouve Diálogo. Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade. Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na rua 13 de maio, número 1331, próximo ao Sebrae, e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135. Na Jornal FM, você ouve Diálogo. Olá você, assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. Eu sou Luiz Sucupira e nós estamos começando mais um diálogo. Hoje a gente vai falar sobre essa bagunça toda que está aí, Ucrânia versus Rússia. Você já deve ter escutado, já lido e ouvido de várias pessoas esse tema, esse assunto, né? Deve ter sido bastante, já está sendo bastante batido, bastante falado, mas sempre por uma perspectiva muito fora da nossa região, do nosso lugarzinho aqui. Então, eu trouxe a professora, doutora Jaqueline de Souza, para trazer essas informações na linguagem que você vai entender, né? Para que você fique por dentro. E você pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso, Luiz Sucupira? Tudo, meu amigo, tudo. Porque isso movimenta o mundo inteiro. E o mundo inteiro quer dizer também a região centro-sul do Ceará. Né? Então você que está nos acompanhando, como é que vai não me atingir? Atinge. A Covid não atingiu? Então, uma guerra dessa que envolve três situações: guerra convencional, guerra cibernética e uma guerra de sanções econômicas, com certeza vai chegar no seu bolso. Não é diferente. Então, para explicar como isso tudo aconteceu e depois a gente vai explicar o que vem por aí também, o que é que nós achamos que vem por aí, imaginamos o que vem por aí. Eu trouxe a professora Jaqueline de Souza. Professora, seja bem-vinda ao diálogo mais uma vez, rapidamente, para a gente rodar a vinheta, e aí sim, tem uma surpresa para você que está hoje nos ouvindo, nos vendo e nos assistindo, né, no caso. Hoje a professora vai explicar, sem ser interrompida por este apresentador maluco que está aqui, certo? Todas as importantes informações para que você possa entender perfeitamente. Depois eu volto, tá? Eu vou também estar assistindo, certo? Para conversar e dialogar com a professora a respeito de muitas dúvidas que eu tenho e algumas informações que com certeza eu vou pegar nesse tempo que ela está falando, ok? Valeu, seja bem-vinda, professora Jaqueline.
Luiz, sempre é um prazer estar no seu programa, o melhor programa de entrevistas do Brasil, principal programa de entrevistas da região Centro-Sul, e cumprimentar também a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Esse é um tema que interessa o Brasil, né, por conta não apenas das posições que o Brasil tomou na ONU e as falas do presidente, mas também a questão econômica, né? A Ucrânia é um dos celeiros do mundo e o preço do pãozinho lá, o seu pãozinho carioca, que a gente, todos nós comemos pela manhã, vai ficar mais caro, porque a Ucrânia é o 8º maior produtor de trigo do mundo, né? E apesar do Brasil comprar a sua maior parte do trigo da Argentina, mas se eles não conseguem vender para onde eles já vendem, os compradores da Ucrânia vão comprar de outros locais, como, por exemplo, a Argentina, onde a gente compra, e isso vai elevar o preço do pão, o elemento básico da vida humana. E esse é uma das coisas que interfere no nosso dia a dia. Tranquilo. Segura aí sem spoiler, porque a gente volta já com a professora Jaqueline. É só rodar a vinheta e eu chego aí. Aguenta aí. Pronto, agora nós estamos de volta. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube e também pelas redes sociais, tá ok? Você está vendo agora a apresentação da professora Jaqueline. Eu vou ficar quietinho aqui enquanto ela faz a apresentação dela. Professora, seja bem-vinda ao Diálogo mais uma vez. Agora, quem conduz o programa é a senhora. Muito obrigado, Luiz. Eu vou fazer uma apresentação como se eu estivesse ministrando uma aula na URCA, obviamente com menos tempo, né? 20 minutos apenas. Eu pretendo fazer essa explanação e depois a gente volta para a conversa, né? Então, uma das coisas que a gente precisa compreender a origem desse conflito, os motivos desse conflito. A primeira coisa é que ele vai muito além de OTAN, muito além da própria geopolítica, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e da Europa. Na verdade, ele tem a ver com a própria ideologia do partido do Putin, o Rússia Unida, né? E o Putin, ele está olhando para o mundo, não para 2022, o Putin está olhando para o mundo em 2030, né? Porque essa guerra talvez tenha muito mais a ver com as consequências da mudança da ordem econômica global, que será a queda do Império Americano, que isso já é certo, né? Sendo ultrapassada pela China. E aí independe do presidente americano ser competente ou não competente na economia. Não há como superar uma economia de 1,4 bilhão de pessoas em uma economia de capitalismo de Estado, que é o caso da China, né? Então, assim, a China dominar o mundo, isso é uma questão de tempo, isso já é certo. Então, a apresentação que eu fiz, essa apresentação, ela foi feita, obviamente, a partir da leitura da historiografia europeia, também de escritores de relações internacionais, de história econômica, principalmente aí para quem é vamos dizer assim, universitário, né? Para que você saiba de onde eu tirei as fontes, né? Do Eric Hobsbawm, do Samuel Huntington, né? Que é a teoria do choque de civilizações, tá? Aqui no Brasil, né? O Alexandre Macchione Sais, né? O Felipe Loureiro, da USP. Então, e claro, acompanhando o jornal, vendo o que está acontecendo no dia a dia, porque a guerra está acontecendo agora.
Não é um fato histórico que aconteceu há 10 anos para a gente fazer uma análise, né? Então, só para que você saiba quais são as fontes, de onde eu tirei para a gente trabalhar nessa pequena palestra. Pode passar, Luiz. Isso, né? Vamos fazer uma questão um pouco mais aprofundada, né? Aqui. Quem assistiu o discurso do Vladimir Putin na segunda-feira anterior ao ataque, imediatamente anterior, ele fez um discurso de 40 minutos. Esse discurso está traduzido em português lá no canal oficial do governo, né? O Sputnik, né? Onde ele diz claramente que vai dar uma razão do ataque, uma razão histórica do ataque. E ele diz claramente que não existe Ucrânia. A Ucrânia é a Rússia. Não existe a ideia de um país chamado Ucrânia. A Ucrânia é a Rússia. De onde é que ele tirou isso, né? Na verdade, Rússia e Ucrânia, não só Rússia e Ucrânia, mas Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Belarus, né? Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, né? Todos esses países, Moldávia, todos esses países, eles têm uma história em comum. Eles surgiram de um estado que existiu na Alta Idade Média, chamada Rus de Kiev. Kiev é uma cidade antiguíssima, é uma cidade de 1.500 anos, e essa cidade ela foi, segundo a historiografia e as próprias sagas vikings, principalmente a Crônica Primeira, diz que ela foi fundada quando os vikings, né, nos anos 800, né, quando os vikings dominam a Europa, vikings de origem finlandesa, Suomi, né, eles se estabelecem ali em Kiev, na cidade, eles fundam a cidade de Kiev, e ali estabelece um principado, né, o Principado de Kiev, e eles vão conquistando terras que está aí no mapa, que seria o Rus de Kiev, né? Rus dá a ideia de federação. O Rus de Kiev, na verdade, era uma federação de estados, de principados de origem viking, né? nessa região. Então, quando uma criança, né, um adolescente, lá na Rússia, ele está estudando história da Rússia, essa pessoa aprende que a primeira capital da Rússia foi Kiev. Então, eles têm uma história em comum, né? Esse Rus de Kiev, ele foi um estado muito forte, até mais ou menos entre 800 e 1240, né? E ele tem uma outra particularidade, que o primeiro grande governante, príncipe desse Rus foi Vladimir I, em que ele se converteu ao cristianismo ortodoxo, né? É uma outra coisa importante que a gente precisa saber sobre esses povos, né? A igreja oriental, né? A igreja aí do cisma, né? O pessoal ali, Polônia, Polônia não, é bastante católica, mas tem uma igreja também ortodoxa, mas Ucrânia, Geórgia, Armênia, Rússia, todo aquele pessoal ali são cristãos, mas eles nem são católicos e eles nem são protestantes, evangélicos, eles são cristãos ortodoxos. Então, a Igreja Ortodoxa Russa, a história da Igreja Ortodoxa Russa, ela entende-se o seu nascimento com o batismo de Vladimir, ou seja, com São Vladimir, que é um santo tanto para a Igreja Ortodoxa Russa como para a Igreja Ortodoxa Ucraniana. E aí isso é importante você saber disso. Por quê? Porque na teoria do choque de civilizações do Samuel Huntington, uma das coisas que ele leva em consideração para que as pessoas entendam como é que os povos enxergam o mundo é a cultura. Então, eles são cristãos, mas é de um outro cristianismo, né? Não é o cristianismo ocidental, que é dividido entre catolicismo, protestantismo e vertentes pentecostais, tá? Lá é um cristianismo ortodoxo.
ele é diferente. Por que isso é diferente? Por que isso é importante? A gente vai compreender com o passar vamos dizer assim, da palestra, né, da explanação. Bom, esse Rus de Kiev, ele chega ao fim com ondas de ataques mongóis, né? Você sabe que Gengis Khan liderou, talvez em termos de território, o maior império que existiu, né? E o neto dele, Batucan, o neto do Gengis Khan, então derrota, acaba com o Rus, captura, arrasa Kiev, arrasa completamente Kiev, tá? Então chega ao fim o Rus de Kiev. Então, o que acontece? A partir daí, começa a se configurar as diferenças. O que é que vai ser um russo, o que é que vai ser um ucraniano, o que é que vai ser um polonês, o que é que vai ser um lituano. Pode passar, o Luiz, pode passar aí para a próxima parte. Então, os caminhos da Rússia e da Ucrânia, historicamente, elas começam a se separar a partir do ano 1240. Então, a Ucrânia, ela tem um caminho mais dolorido, porque desde a desintegração do Rus de Kiev, em 1240, ela só vai se tornar soberana de novo com a desintegração da União Soviética em 1991, ou seja, ela vai passar praticamente 700 anos com a concepção de que é uma nação, que existe um povo ucraniano, só que não existe um país Ucrânia. Então, com a desintegração do Rus de Kiev, eles vão fazer parte, primeiro, de um reino que é chamado Comunidade Polaco-Lituano, depois vai fazer parte de um governo cossaco, que esse governo dividiu parte da Ucrânia para a Polônia, outra parte para a Rússia. Depois ela vai pertencer por inteiro ao Império Russo. Obviamente, com a Revolução Russa, vai fazer parte da União Soviética. Então, com a desintegração da União Soviética, a Ucrânia, depois de 700 anos, ela volta a ter a sua soberania, né? Os cossacos, é importante a gente conhecer a história desse povo. Os cossacos é como se fosse uma espécie de divisão militar dentro do exército, que eles criaram uma cultura muito forte de ser um povo guerreiro, ser um povo resistente, que ser um povo que não abre mão, né, e que luta até a morte, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a resistência ucraniana. No hino da Ucrânia, o hino da Ucrânia diz: glória à Ucrânia, terra de guerreiros cossacos. Então, eles se sentem, vamos dizer assim, herdeiros dessa cultura de brava resistência. Eu queria destacar, por exemplo, que o Andrei Shevchenko, né, um ex-grande jogador da seleção ucraniana, revelou que nem a mãe, né, mãe de 70 anos, quer sair de Kiev. Ela quer pegar em armas e resistir para defender seu país. Então, essa cultura de resistência, a cultura milenar dentro do povo ucraniano, tá? Para onde é que vai a Rússia? Aí a gente vai entender. Bom, os mongóis chegam, arrasam o Rus de Kiev. O que hoje a Ucrânia fica sendo dominado sucessivamente por vários estados. E a Rússia, então, né, como é que vai ser configurada a história russa, né? Um desses principados do Rus de Kiev, chamado Moscóvia, né, vai começar a crescer fazendo negócios com os próprios mongóis, fazendo negociações com os mongóis. Então, a Moscóvia tem como sua principal cidade Moscou, né? E eles vão começando a crescer, vão começar a dominar áreas mais ao norte, né? Até o Mar Ártico, mais ao norte. E então é fundado em 1383, ou seja, cerca de 60 anos, cerca de 80 anos após a dissolução do Rus de Kiev, o Grão-Ducado de Moscou, né? Começa o Grão-Ducado de Moscou, vai durar aí mais ou menos uns 100 anos. Nesse Grão-Ducado de Moscou, vai surgir, então, um grande Grão-Duque, que ele vai se intitular Czar, que é o nome russo para César.
e aí vai nascer o czarato da Rússia, né? E então, quem é esse grande czar? É bastante famoso, assim, até filmes, literatura, Ivan IV ou Ivan o Terrível. Ele é conhecido assim porque ele era extremamente violento. Então, para que você tenha noção da importância de Ivan o Terrível para a Rússia, praticamente todo o território da atual Federação Russa, que é o maior país do mundo, cabe 3 Brasis dentro da Rússia, praticamente todo ele foi conquistado durante o governo do czar Ivan o Terrível. Então, ele expande ali até o Pacífico. Então, ele vai fazer essa expansão, praticamente todo esse território, tá? E aí nasce o czarato, né? Ou seja, vai se tornar czar. Por que isso é importante, né? Em compreender esse czarato. Se você vê o período que vai, essa ideia de o período que vai o czarato de Moscou, é quando cai o Império Bizantino, tá? Então, o Império Romano do Ocidente cai em 476 depois de Cristo, e aí a cristandade tem como centro vamos dizer assim, do Império o Constantinopla, né? Ou seja, a Constantinopla era considerada então a segunda Roma, porque para os cristãos orientais é ali onde está o imperador e ali onde está o patriarca de Constantinopla, que até hoje é o primus inter pares entre os ortodoxos. Não é como um papa, porque não existe essa concepção entre os ortodoxos, mas é como se fosse um primus inter pares, ou seja, o principal entre eles, né? Quando cai Constantinopla, que hoje é Istambul, né, na Turquia, o czar disse: olha, eu sou César. Então, aqui é a terceira Roma. Isso é importante porque então, a primeira Roma é Roma, a segunda Roma seria Constantinopla e a terceira Roma seria Moscou. Então, eles têm uma concepção, os russos, que eles são uma continuidade histórica também do Império Romano, do cristianismo romano, salvadores do cristianismo também, porque é esse grande Império Russo que conseguiu barrar as ondas muçulmanas, né, turcas e por aí vai, certo? Bom, então, veja, eu estou falando isso para que você entenda o mundo a partir dos olhos dos russos, né? Para que a gente faça uma análise mais honesta também do que está acontecendo. Então, os russos, eles têm essa concepção da enquanto a gente acha, né? Cai o Império Romano aqui no Ocidente, começam os reinos bárbaros e depois nascem os estados nacionais, os russos têm a concepção, não, Moscou é a terceira Roma e nós somos a Igreja Ortodoxa Russa, a continuidade desde a Igreja primitiva. Tá? Bom, aí no século XVIII, Pedro o Grande, né, tem uma outra concepção que deve se ocidentalizar a Rússia, que a Rússia era muito isolada. Então vai mudar a capital por pouco tempo, a capital imperial russa, né? Aí cerca de 200 anos vai para São Petersburgo, né? E essa fase, por exemplo, a fase dos grandes artistas, músicos, poetas, escritores. Então, essa é a fase do Tolstói, do Dostoiévski, né, do Stravinsky, quando é criado o balé Bolshoi. Então, toda essa fase, ou seja, essa é uma tentativa do Pedro e dos imperadores, os czares seguintes, de ocidentalizar a Rússia, de tornar, vamos dizer, a Rússia mais próxima da Europa. Só que essa questão, vamos dizer assim, não dá tão certo por conta das questões culturais. A Rússia tem etnia diferente, por exemplo, de germânicos, de celtas, eles são eslavos, eles têm um cristianismo diferente, eles têm uma forma de enxergar o mundo diferente. Então, o russo, ele não se entende europeu, por exemplo. O russo é russo. É como o britânico ele não se entende europeu, vocês sabiam disso? O britânico é britânico, porque o britânico ele está numa ilha,
Ele não faz parte do continente, ele não é europeu, mas ele é ocidental. O russo nem se entende europeu e nem se entende ocidental, né? Existem, né, russos mais voltados para a Europa, mais ocidentalizados, mas a concepção do russo é que ele é russo. Isso ele é único, vamos dizer assim, no mundo, né? Aí vem, depois vem a história da União Soviética. Então, a União Soviética, de todos aqueles pequenos países que o Império Russo abraçou, de etnias diferentes, de línguas diferentes, a União Soviética vai dar um status autônomo, né? Então, vai nascer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era como se fossem estados vassalos da Rússia. Então, é óbvio que uma Geórgia, por exemplo, que é do tamanho, talvez seja o tamanho da Paraíba, não pode ter o mesmo status e o peso nas negociações internas da União Soviética com a Rússia. Então, a Rússia, e um desses países é a Ucrânia, certo? A Ucrânia era como se fosse uma república subjugada, vassala à União Soviética, né? E aí, quando acontece a dissolução da União Soviética, vai acontecer a independência desses países: Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Belarus, Rússia, Ucrânia, e aí vai nascer a Federação Russa. Na cabeça do Vladimir Putin, né, isso é que a gente precisa compreender. Aí, você pode passar, Luiz. Pronto. Aí é o sonho do Putin. Tira o Alasca aí dos Estados Unidos, porque o Alasca foi vendido, né? Isso é o sonho do Putin. Reconstruir o Império Russo. Por quê? Porque na cabeça aí do Putin, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Ocidente foi muito injusto com a União Soviética, que obviamente, né, é a Rússia herdeira de sua história. Porque para os russos, eles se consideram os verdadeiros vencedores da Segunda Guerra. Tem até um ditado alemão que diz que a guerra foi vencida, teve 3 vencedores: o general russo, Inverno, a Rússia e a indústria americana. É o capitalismo americano, né? Então, quando há o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que Rússia, a União Soviética comunista vai se aliar com as potências capitalistas, porque tem um inimigo em comum, que é a Alemanha nazista. O problema não é a guerra, tem um inimigo comum, vamos destruir, vamos sufocar a Alemanha. O problema vem depois. Então, fica um mundo bipolar, Guerra Fria, Estados Unidos versus Rússia, e o Putin faz parte de um grupo, ele fundou um partido chamado Rússia Unida, da qual um dos objetivos desse partido é transformar de novo a Rússia em uma superpotência protagonista global das discussões e retomar o que eles consideram que a Rússia foi injustiçada, que é esse território aí. Aí isso aí envolve Ucrânia, Geórgia, Belarus, aqueles Turquistão, tudinho, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Estônia, Letônia, Lituânia, mais ou menos 14 países, que é russo, é um direito deles, porque eles consideram que foram injustiçados perante a nova geopolítica que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Putin vai lá invadir a Ucrânia, ele acha que está no direito dele invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia não existe na cabeça dele. A Ucrânia é russa. Certo? Então, é isso que a gente precisa compreender. Pode passar, o Luiz. Então, qual é a geopolítica do Putin? O Putin criou mecanismos políticos para pertencer no poder até 2036. Quem é Vladimir Putin? Vladimir Putin é um ex-agente da KGB, que ele foi prefeito de São Petersburgo e entra no poder via o presidente ocidental colocado na Rússia pelas potências ocidentais depois da desintegração da União Soviética, que foi o Boris Yeltsin, que era um homem alcoólatra, considerado fraco, tinha problema de depressão, então era um sujeito fraco. O Putin entra
como alguém que era visto pela oligarquia russa, os militares russos, como alguém controlável. Porque como ele vem da tradição da KGB, para os militares, eles pensavam assim, ele vem dessa tradição, dessa disciplina soviética, ele vai nos obedecer. E os autocratas russos também tinham essa mesma concepção, porque o Putin é um nacionalismo extremado, então ele achava que nunca iria contra alguém de uma família histórica da Rússia e tudo mais. Então, o Putin está no poder desde 99, certo? Ele vem mudando a Constituição russa para ele continuamente ficar no poder. Hoje ele tem 69 anos e ele garantiu que ele pode ficar no poder, né, com sucessivas reeleições até ele fazer 85 anos, ou seja, até 2036, tá? E o Putin, como é um ex-agente da KGB, uma coisa que ele tem por especialidade é fazer chantagem, fazer ameaças, e nós sabemos muito bem que ele envenenou, né, os seus adversários políticos, alguns chegaram, inclusive, a falecer, né? Então, como é que ele pensa? Ele sabe, não só ele, mas os Estados Unidos também sabem que o futuro é chinês. Então, ele quer posicionar a Rússia como uma grande potência capaz de negociar o futuro do mundo ao lado da China. Tá? Então, por quê? Porque, apesar de ser o maior país do mundo, você está vendo a geopolítica, o mapa aí, né? O azul é a Rússia, o roxo é a China, o vermelho é os Estados Unidos. Apesar de ele ser o maior país do mundo em território, ele tem, por exemplo, a Rússia, população menor do que o Brasil. E não tem uma economia pujante assim. Então, como é que o Putin ele pode se colocar ao lado da China para ser um grande player internacional? Porque os Estados Unidos conseguiu amarrar a China em relação a eles poderem continuar sendo grande influência na geopolítica com a dolarização da China. Então, as reservas chinesas são em dólar, 3 trilhões assim, de dólares são em dólares. Então, o dólar, por exemplo, é a moeda americana. Então, se a China faz negócio em dólar, né? Então, nós, de uma certa forma, nós conseguimos mandar, ainda temos um poder. Então, para o Putin, na cabeça do Putin, só resta crescer territorialmente, porque você vai ter, a China vai olhar para cima, literalmente, vai ver um gigante, que inclusive faz fronteira com ela, e ao mesmo tempo ele quer expandir-se mais ao Ocidente para poder eternamente chantagear a Europa para fazer tudo o que eles querem. E quando eu digo chantagem à Europa, leia-se a Alemanha, que é a maior potência da Europa Ocidental. Tanto que o Laschet, né, o primeiro-ministro alemão, disse que vai elevar como nunca os gastos militares da Alemanha. Nós sabemos que depois da Guerra Mundial, um dos acordos que foram feitos é que a Alemanha ia reduzir drasticamente seu armamento, né? Então, o Putin, ele não olha para o mundo aqui em 2022, ele está olhando para o mundo em 2030. Né? Ele quer posicionar a Rússia como esse player internacional. Pode passar. Então, qual é a escolha chinesa? Né? Aí nós estamos vendo uma China em cima do muro. Né? A China que se absteve na Assembleia da ONU, a China se absteve de acusar a Rússia, né? Então, de condenar. Então, a China quer dominar o mundo e ela vai dominar o mundo. Isso é uma questão de tempo. Não é uma questão de escolha, né? É uma questão de tempo, né? Aí, a questão é que a China ela já está usando o capitalismo contra os próprios americanos, né? Então, por exemplo, lembra daquela discussão do 5G? Né, a briguinha lá do Trump com a China, tinha nada a ver com 5G. Ali foi o seguinte, a inteligência americana descobriu que Rússia e China estavam fazendo comércio bilateral usando as moedas locais e não a moeda internacional no sistema financeiro internacional, que é o dólar. Ou seja, estavam comerciando em rublo e yuan.
Aí a inteligência americana disse, ou você para isso aí, ou o negócio não vai dar certo. Eles têm que fazer comércio em dólar, que é a única forma dos Estados Unidos sobreviver ao grande dragão chinês, né? Então, aí o Trump, como foi amiguinho do Putin, teve que arrumar aquela história lá do 5G, aquela coisa toda, né? Aí uma questão interessante, né? Quando subjugar o mundo, a China vai substituir o dólar pelo yuan, vai usar até e abusar do dólar e depois criar um sistema financeiro internacional próprio? É uma questão. Né? A outra questão, né, da China, né, ela quer uma Rússia forte. Para a China interessa uma Rússia forte, afinal de contas, é o maior país do mundo do outro lado da fronteira. Então, o mundo está dependendo aí do rei chinês aí nesse tabuleiro de xadrez. A quem ela vai dar o checkmate? Para quem a China interessa? Interessa usar os Estados Unidos, o capitalismo, e deixar o Ocidente sempre subjugado? Interessa ter uma Rússia forte do seu lado e criar uma nova ordem global? Então, isso tudo, na verdade, tem muito pouco a ver com a Ucrânia e muito mais a ver com a China, né? Se tiver mais um slide, pode passar, ô Luiz. Não sei se tem mais. Acho que não. Né? Então, era só esses aí mesmo. Então, a discussão, para que o pessoal possa entender, é muito, muito mais a ver com a nova ordem que está surgindo do que mesmo com a própria Ucrânia. E uma outra coisa que eu preciso deixar, não posso deixar de falar, a gente está ouvindo muita bobagem nas redes sociais, né? Independentemente da OTAN existir ou não, o Putin iria atacar porque não tem a ver com o avanço da OTAN. A última vez que a OTAN se expandiu para o leste foi em 2004, com a entrada dos países bálticos. Então, faz muito tempo. Então, o que tem a ver, na verdade, é que, do lado de cá, do Ocidente, né, nós nos enfraquecemos. Então, nós estamos há 30 anos com liberalismo, neoliberalismo, que enfraqueceu os estados, que diminuiu o poder dos estados, e deixou os estados à mercê de grandes corporações financeiras que estão lucrando, que lucraram como nunca na pandemia. Está aí, é só olhar qualquer revista, o quanto o Elon Musk, o Zuckerberg, os grandes homens ricos do mundo aumentaram sua riqueza durante a pandemia, e tem gente lucrando demais com essa guerra, tanto que no discurso do Estado para a União, né, o presidente Biden, né, fez assim um ataque duro ao Wall Street, né? E vai, por exemplo, então congelar vai confiscar, na verdade, os bens dos russos e daqueles que apoiarem, comprarem ações ou ajudarem a financiar a guerra. Então, nós temos no Ocidente estados fracos por conta do neoliberalismo, né, que lucra de todo jeito. O neoliberalismo não tem essa questão de ser patriota. O neoliberalismo, o teu país está sendo atacado e ele está lucrando. Né? Um jargão do mundo financeiro, Luiz, diz o seguinte: no mundo tem gente que chora e tem gente que vende lenço, e eles querem ficar do lado dos que vendem lenço. Enquanto isso, o Putin passou 20 anos pagando dívida externa, ou seja, ficando um pouco menos dependente dos bancos ocidentais, criando uma forte infraestrutura no país e aumentando as suas forças armadas. Então, por que se fosse a questão fosse meramente OTAN, o Putin teria feito isso em 2006? Não fez por quê? Porque não tinha ainda capacidade de resistir às sanções econômicas e nem militar para poder fazer a invasão. Então, claro que o avanço da OTAN para o leste, sem dúvida nenhuma, é um erro geopolítico após o fim do Pacto de Varsóvia, e alimenta o discurso do Putin, mas não tem a invasão da Ucrânia, não tem muito a ver com a questão da OTAN. Ele é usado pelo Putin, certo? Então, na verdade, tudo mais isso aí tem a ver com a construção da grande mãe Rússia, que foi a ideologia criada pelo Putin para convencer boa parte da população russa para aceitar, né, no que o marxismo chama de superestrutura, aceitar as ações bélicas,
mas que no fundo, na verdade, tem a ver com o medo de um futuro chinês e norte-americano, onde a Rússia não tem como jogar com esses dois grandes players internacionais. Então, da minha parte, desculpa se falei demais, Luiz. Não, professora, é aquela história. Foi ótimo, porque em 25 minutos a senhora conseguiu. Foi 25. A senhora conseguiu explicar claramente por que existe esse problema inteiro, né, essa situação toda, e quais são, na realidade, as intenções do Putin, né? Na realidade, são essas. Eu quero acrescentar, a partir desse ponto que a senhora muito bem situou a geopolítica de um lado e do outro, porque os americanos não são santos, a gente sabe disso, onde tem americano desconfia, eu sempre falo disso. Eles são responsáveis por vários tipos de golpes de Estado, vários tipos de revoltas, invasões sem sentido, como a do Iraque, que na realidade não teve participação, acho que tinha um iraquiano naquele atentado às Torres Gêmeas, e o restante eram todos sauditas. Como eles eram parceiros dos sauditas, eles resolveram invadir o Iraque. A questão toda era um gasoduto que o Saddam Hussein não permitia passar. Então, eles resolveram fazer esse tipo de coisa, né? Então, foram lá, aproveitaram. Tem depósito de arma química, nunca acharam. Eles estão desenvolvendo a bomba atômica, nunca acharam. E aí, invadiram o Iraque. Na realidade, não foi para nada além do que passar um gasoduto que era de interesse dos americanos e um oleoduto também. Eram as duas coisas. Então, na realidade, nós não estamos tratando de quem é santo ou quem é demônio na história. Tá? A gente vai estar tratando, obviamente, daquilo que é o interesse desses países. Nós temos a Rússia, por exemplo. Muitos falam, a Rússia é comunista. A Rússia deixou de ser comunista em 1991. Me corrija se eu estiver errado. Tá? A Rússia hoje é capitalista, tanto quanto, eu digo, ou talvez a China nem seja tão capitalista quanto a Rússia, mas a Rússia é sim capitalista, e ela é uma autocracia, não é isso? Ou seja, sim, praticamente é um partido só, a eleição é entre eles, essas coisas todas, enfim. Lá é o negócio para ser uma ditadura, falta bem pouquinho, né? Mas funciona dessa forma. Então a gente precisa entender que nós não estamos... E aí, Luiz, funciona por quê? Porque a gente tem que entender que a Rússia não tem cultura democrática. Então, veja tudo que eu falei. Então, para os russos, o povo russo, a ideia de democracia é uma coisa da juventude. Não está no povo de 40 anos, de 50 anos, até mesmo alguns trintões, não tem essa ideia. Olha, as democracias... Não, para o russo, os russos entendem o seguinte... nós gostamos, né, de um líder forte. É por isso que o Vladimir Putin ele anda aí tirando foto lá em cima daquele urso, que é um símbolo da Rússia, né, cavalgando em cima do urso lá e tudo mais. Então, eles gostam disso, de um líder forte. Eles não têm essa tradição. Né? E uma outra coisa que eu esqueci de dizer, falar logo, né, que a Ucrânia, quando nos acordos de Budapeste, em 94, a Ucrânia entregou todas as armas nucleares, que era a terceira maior potência nuclear, Estados Unidos, Rússia e depois era a Ucrânia, para a Rússia, para que a Rússia reconhecesse a sua soberania. Então, assim, tirando questão ideológica, por exemplo, o PT do Senado, né, acusou a OTAN, e depois a nota pegou mal, quebraram a nota, aí o pessoal... mais ligado ao presidente, né? O próprio presidente Bolsonaro disse: isso é que dá eleger comediante, né? Ficou tirando, na verdade, em vez de solidarizar, nem sequer o presidente fez um plano para resgatar os brasileiros, né? Então, assim, a gente precisa tirar as paixões e fazer uma análise fria. E nessa análise fria, a Rússia está totalmente errada, porque a Ucrânia cumpriu a sua parte no acordo, devolveu as armas nucleares em troca de reconhecer a soberania, e a Rússia não está cumprindo isso, e a Ucrânia em nenhum momento nessa guerra atacou o território russo. É bom deixar isso claro. E interessante, complementando, a Ucrânia também entregou aeronaves.
muitas aeronaves, que foram recompradas pela Rússia exatamente para que agora mantiveram uma defesa. Eu falo que, analisando o poderio militar, se fosse um jogo de futebol, era o segundo melhor ataque contra a sexta melhor defesa, né? A Ucrânia ainda hoje ela é uma das melhores defesas. Para os russos aquilo é interessante, porque eles teriam um país ligado a eles com uma defesa forte, né? Que retardaria qualquer tipo de ataque. Tanto é prova que o exército ucraniano, em menor número e menos preparado, né, menos armado, né, do que o exército russo, está dando um trabalho desgraçado para os caras poderem se movimentar. Né? Eles estão fazendo... Luiz, morreram 5 mil soldados russos, segundo o órgão de defesa ucraniano. 5 mil soldados americanos morreram em 20 anos na guerra do Afeganistão. E acrescente isso, que o número de baixas entre os ucranianos é muito pequeno. Né? Disseram, mas porque eles conhecem. É aquela história. Sun Tzu sempre dizia o seguinte: quando você combate no território do inimigo, se você não conhece o território nem o clima do inimigo, você já começa aí a perder a guerra. Esse é o primeiro momento. Né? Eles estão lutando dentro da casa deles, eles estão usando o que eles têm de melhor em defesa, e eles sabem se defender muito bem. Eles têm um espírito patriótico absolutamente elevadíssimo, é absurdo. A Miss Ucrânia largou o vestido e o cetro e a coroa e pegou um AK-47 e foi pro pau. Tá entendendo? Foi pra briga. E tá lá servindo. Tem muita gente lá que não quer sair de casa, pegando coquetel molotov. Tem cenas lá de pessoas jogando coquetel molotov em viaturas russas, que aquilo é uma desgraça. Aliás, o nome coquetel molotov, muita gente pensa que é russo, isso não é não. Na realidade, é fruto de uma briga que teve na guerra da Finlândia contra a Rússia, né? Tiveram uma briga feia lá. A senhora deve lembrar o nome dessa guerra, tem um nomezinho dela para lá, que eles homenagearam o general russo chamado Molotov, né? Então eles fizeram esse coquetel, os finlandeses, né? E jogaram esses coquetéis em cima dos russos, e aí toda a vida era como se estivesse oferecendo um drink do inferno para o general Molotov. Daí ficou o nome coquetel Molotov. Muita gente pensa que é russo, mas não tem nada a ver, é uma invenção finlandesa. Então, e a Finlândia, inclusive, hoje é um país libertado também, da União Soviética, colada ali com São Petersburgo, né? Sim. Ali é coladinho ali com São Petersburgo, então tem uma relação muito próxima. E a gente fica pensando o seguinte: o que acontece nisso tudo? Eu tenho uma sexta melhor defesa com o segundo melhor ataque, vão dar trabalho, sim. Esse pessoal é capaz de lutar, talvez, não até o último homem, mas com certeza até não poderem mais, não tiverem mais condição, eles não vão entregar barato a terra. E tem mais um detalhe que eu acredito, que é ocupar uma terra onde você não é bem-vindo, né? Principalmente, ou seja, não é como um libertador, mas como um invasor, você com certeza vai ter uma resistência muito grande. Atentados, bombas, grupos terroristas, uma série de ações que com certeza vão minando, como aconteceu no Afeganistão, que os russos tiveram que ir embora, né? E inclusive também do mesmo jeito, os americanos fugiram vergonhosamente também de lá, e do Vietnã, jogando helicóptero dentro do mar e tal, aquela coisa toda. As pessoas acham que esquecem. Como eu digo, a história é maravilhosa. A história é maravilhosa. Eu sempre digo isso: para tudo e vamos ver a história, porque com certeza muito do que está se vendo hoje, a explicação começa por lá. Por isso que foi muito boa a sua vinda aqui, para dar essa explanação e a gente poder comentar sobre isso, o que está acontecendo agora. Por exemplo, 3 situações, na minha opinião, que eu venho estudando sobre isso, e uma coisa que eu sempre me perguntava: será que ainda existe espaço para guerra convencional? Ou seja, tiro para cá, tiro para lá, aquela coisa toda, movimento de infantaria, barcos, etc. e tal. Parece, mas nesse momento ela ocupa o 3º lugar. É só pelo risco de violência direta. Mas você pensa o seguinte: nós temos aqui uma guerra de celulares. Uma guerra de celulares, onde redes sociais estão sendo fundamentais. Você está praticamente em casa assistindo a guerra pela internet. A primeira guerra das redes sociais. Exatamente.
E tem um detalhe, se você for no YouTube, caro ouvinte, telespectador, internauta, você vai poder acessar as câmeras de trânsito da Ucrânia em tempo real. Você está lá com o seu painel ali, você vai ver o ataque acontecendo, as coisas acontecendo ao vivo, sem filtro. Está tudo lá. Enquanto elas estiverem funcionando, você vai assistir. Você daqui, da sua casa, no Iguatu, no Quixelô, no Jucás e tal, você vai poder assistir, olhar, 24 horas, é como se fosse um Big Brother mundial que nós estamos assistindo. Essa guerra de celulares. Essa guerra que automaticamente nos traz muita informação e, obviamente, cria alguns problemas para os dois lados, né? Na realidade, todo mundo está fazendo até vídeo de soldado dançando no TikTok, né? Sério, os ucranianos dançando. Tem uma cena muito emocionante do pai querendo tranquilizar a filha, ele grava no TikTok, ele dançando, pulando e brincando, e mandou para a filha, e esse vídeo viralizou. Né, espero que volte para casa, porque uma criança sem pai e sem mãe é muito complicado. E nós temos, em segundo lugar, a guerra de sanções. A gente sabe que essas sanções foram feitas e aplicadas de várias maneiras. Várias maneiras. Mas eu nunca acreditei. No primeiro momento eu disse, o Putin foi genial. E realmente ele pensou praticamente em tudo. Ele só esqueceu de um detalhe. De que a Europa poderia se unir verdadeiramente. Ele não apostava nessa união. E nem que essa união tivesse um peso econômico. Tá? Alguns, um ou outro ali, uns 10 ou 20, tudo bem. Mas não 100 países. É o que está acontecendo agora. Então, essas sanções, e para mim, na minha opinião, a parte mais complicada, a que realmente bate direto com os caras, apesar de todas as outras que eles estão fazendo, que são graves, que são muito pesadas com relação a limitar a circulação de dinheiro, é a questão de impedir que o povo russo saia do país. Diretamente. Fechou o espaço aéreo. Então, o que é que acontece? Como é que você voa? Eles vão para onde? Vão ficar lá. Então, automaticamente, quando você enfraquece a moeda, você aumenta a inflação, reduz a quantidade de abastecimento na Rússia, a China não vai poder ajudar fornecendo muita coisa para eles, porque a China precisa de muita coisa, porque ela trabalha basicamente com transformação, e não a exportação é de produto transformado, é manufatura. Então, você pensa o seguinte, o que é que está acontecendo lá? A Rússia pode perder? Pode, se eles calcularam errado o tempo de conquista da Ucrânia, e eu acredito que ele já está fazendo essa conta, por isso que ele aceitou negociar com os ucranianos. A demora nessa guerra é favorável aos ucranianos e não aos russos, porque as sanções econômicas realmente vão ferrar muito duramente com não só as reservas, mas também com o consumo interno dos russos, né, com relação a isso. Você foi assertivo, Luiz, porque eu concordo com você que o Putin pensou em tudo, vamos fazer sanção e tudo. Ele não contava com essa, vamos dizer assim, essa união total, vamos dizer assim, e ele não contava, isso aí foi um erro talvez da arrogância do Putin. Pelo Zelensky ser um comediante, ele achava o Zelensky que era um pateta, ele achava que o Zelensky ia ser um homem fraco, que ele não teria a capacidade, porque assim, o Putin, ele sabe da força de resistência do povo ucraniano. Agora ele apostou no seguinte, será que o Zelensky teria condição de galvanizar essa potência em si e ele chamar a população para a guerra? O Putin menosprezou o Zelensky, do mesmo jeito que o presidente Jair Bolsonaro, né, menospreza o Zelensky. Agora, o fato dele ser comediante faz dele menos homem? Olha, se nós cearenses dizemos isso, nós estamos contra um dos maiores patrimônios do estado do Ceará, que é o humor. O fato dele ser comediante faz ele menos inteligente. Olha, um dos comediantes mais inteligentes que existiu no Brasil foi o Chicanísio, o intelectual, né? Então, assim, eu entendo que o Putin, ele achava que tomaria Kiev em 48 horas. E isso não aconteceu, muito pela força do povo ucraniano, mas também pelo poder de arregimentação do próprio Zelensky, que o Zelensky não é um sujeito que não tem conhecimento, ele é formado em direito,
Ele é ator, então o ator ele sabe passar emoção, ele sabe olhar olho no olho. Então, eu acho que isso o Putin não contou, e se essa guerra se estender mais, como como você muito bem falou, é muito a favor da Ucrânia, e aí é um tudo ou nada para o Putin, porque se o Putin perde essa guerra, ele sai completamente menosprezado dentro de sua população, e o Ocidente está favorecendo o surgimento, né, de resistências anti-Putin para decapitar o Putin nesse sentido. Decapitar é uma linguagem militar, né? Não é tirar a cabeça, né? Mas no sentido claro. de tirá-lo do poder, né? Sim, claro. Inclusive, esse será o fim dele. Acredito eu que, caso isso aconteça, essas ações, ele partir por tudo ou nada também é uma bobagem, porque ele não tem apoio de ninguém. E a questão atômica, ele sabe que se apertar um botão, vem outro, aperta do outro. Então, quem é que quer uma terra? Quem é que vai querer ocupar uma terra que está toda contaminada? Ninguém. Então, é uma coisa sem sentido também. Também não acredito nisso. Outra coisa que eu queria acrescentar, acrescentando, né, no que você falou, é a questão deixa eu ver aqui. Vamos lá. A questão do humorista. Continuando isso. Quem faz rir faz chorar. Sim. Né? O teatro, você vê que tem duas máscarazinhas. Uma máscara sorrindo e uma máscara chorando. A comédia, né, e a tragédia, elas andam de braços dados e mãos dadas. Na realidade, a tragédia é uma comédia onde você diz o seguinte, onde na comédia, aparentemente, você não tem saída, por isso se torna engraçado, né? E na tragédia você não tem saída. Tá entendendo? Então, por isso é trágico, certo? Então, no teatro, a gente aprende isso, né? A questão do drama, aquela coisa, e tudo que envolve todas essas duas narrativas, tanto de comédia quanto de tragédia, é o drama. Ou seja, que é o transcorrer da ação toda. E a gente, esse fato dele ser um comediante, mostrou que, como comediante, ele também sabe ser trágico. Quando ele não aceitou o convite para ir embora do país, o que o Putin acreditou que ele ia vazar, ele não vazou, botou a farda militar e foi para a rua. Quer dizer, ele disse, não vou sair daqui, eu preciso de carona não, preciso de munição. Então, aí o pessoal, agora vamos mandar munição. Aí o homem pegou a popularidade dele, subiu, não só lá, mas no mundo inteiro. Deixou de ser um comediante, ele deixou de ser engraçado para ser dramático e trágico ao mesmo tempo. Trágico por quê? Trágico por Putin, que não esperava essa reação dele, tenho certeza absoluta, assim como o Bolsonaro, que não dá nem para falar, porque não dá para citar, porque na realidade a mente é tão pequena que eu acho que ele ainda não descolou do jet ski, ele estava sentado nela. Então vamos para frente, né? Então aqui, vamos ver outra coisa aqui que eu acho interessante. Na guerra cibernética, que é outro ponto que eu quero tocar nesse assunto, entraram os anônimos. Para quem não sabe, Sim. Os maiores hackers do mundo são indianos, certo? Depois vem os russos e depois vem os... Você vai cair do cavalo agora. Brasileiros. Nós somos os terceiros mais terríveis hackers do mundo. A gente invade tudo. Também. Né? Invade tudo. Aí tem o cara que é preparado e o sujeito que não é preparado. Haja vista que quem acabou com a Lava Jato foi um hacker brasileiro que invadiu o celular Sim. do Moro. Né? Do Moro foi do Dallagnol. E aí o Lula acabou sendo absolvido de todas essas maluquices desse outro golpe que também estava em andamento. Né? E aí você vê o seguinte, nessa confusão toda, vem o Anonymous. O Anonymous é um grupo de hackers voltados para causas sociais, onde eles intervêm e eles resolvem fazer Eles já derrubaram o site do FBI, da CIA, da NASA, do governo americano, do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Já derrubaram, agora foram no pau com os russos, acabaram com vários sites dos russos lá, que os caras não voltaram mais. Esses sites não voltaram. Tem um fake que está rodando aí, pessoal, é fake, isso não é verdade? Em que apareceu o hino da Ucrânia tocando em todas as televisões ao mesmo tempo da Rússia. Aquilo é mais para ver de vingança do que propriamente para a realidade, tá? Então, não acredite nisso, porque isso não é verdade. Isso, para acontecer, seria, digamos assim, não impossível, mas daria muito
muito trabalho, tá? Não é tão simples quanto parece, é bem cinema mesmo, ficção científica elevada e com certeza lá para frente, quem sabe um dia isso possa vir a acontecer, mas hoje não tem condição, tá? E eu queria completar com a relação à questão de uma senhora chamada Baba Vanga, a senhora deve ter ouvido falar, né? Onde ela diz que é vidente, cega, aquela coisa toda e tal. Enfim, a Baba Vanga fala que ele iria fazer isso, né? Diz que haveria glória para a mãe Rússia. Só que na interpretação das pessoas, a glória para a mãe Rússia, quando foi a época que ela fez essa profecia, teve essa visão, olha como é que é a história e a conjuntura da coisa. Para as pessoas, Baba Vanga está dizendo o seguinte, que esse movimento do Putin vai ser feliz para ele vai conseguir conquistar a Eurásia, será de novo poderoso, aquela coisa toda e tal. Espera aí, mas você está analisando sobre a perspectiva de mundo de 2022. Baba Vanga fez essa profecia, teve essa visão em 1979. Em 79, a União Soviética ainda era grande, ainda não era a Eurásia. Então, na realidade, ela fala o seguinte, que a Rússia, né, a grande Rússia, seria muito forte e iria conquistar aquela coisa toda. Pouco tempo a Rússia cresceu até 1980 e alguma coisa. Cresceu, realmente foi muito forte. Ela teve os momentos dela de glória. Tanto nas Olimpíadas, como medalhas, com descobertas, corrida espacial, o diabo a quatro. Ela teve, assim, as glórias dela, né? Só que depois disso ela começou uma queda. E essa queda acabou com a queda do Muro de Berlim, né? Obviamente, para trás do fim da cortina de ferro, dissolução da União Soviética, e aí o resto é história. Então, na conjuntura de Baba Vanga, na realidade, quando ela fala mãe Rússia, ela está falando de Kiev. E na minha leitura, ela está dizendo o seguinte, quem é que vai ficar forte? Não é a Rússia que está hoje em Moscou. Seria a Rússia de Kiev, que ela fala, que voltaria a ser forte, ou estaria forte. Então eu penso nessa profecia de uma maneira diferente, eu faço uma análise diferente voltando no tempo lá. Então eu estou pagando para ver. Estou lançando a minha aposta, tá entendendo, com relação a isso, é aquela história, eu não acredito em bruxas, mas elas existem. Então a gente tem que também fazer o jogo, tá bom? Então, para o pessoal que é fã da Baba Vanga, tá aí, eu lancei o desafio, tem uma visão diferente sobre o que ela falou e também tem lógica aquilo que eu estou dizendo que em cima do que ela falou, não porque eu não sou profeta de nada. Então, vamos lá. E fechando essa parte, professora, eu queria tratar de um assunto que é a questão da Eurásia. Eu falei disso. Eu ouvi um comentário onde se diz que a intenção verdadeira do Putin seria buscar formar o que ele chama de Eurásia, ou seja, ele pegar uma parte de cada um e ele se juntar com a Rússia e ali ele ter todo aquele cinturão, né? Ele controlar a água, né, e a terra, porque tem uma extensão enorme ali que linhas de trem podem resolver facilmente, muito mais rápido e muito melhor até do que navegação por água, né? Antigamente quem dominava os mares dominava o mundo. Né? Hoje, quem domina, imagina-se que quem domina as linhas férreas, a logística de terra, né? Sabendo dominar isso aí, tiver maior extensão territorial, com certeza vai dar muito trabalho para a economia dos outros, né? Ou seja, vai ganhar bastante dinheiro. Então, nessa análise de um especialista, eu não lembro aqui o nome, ele fala exatamente isso. Ele disse que a visão dele também é fechar com essa Eurásia. E aí eu lhe pergunto, faz sentido realmente essa visão de quem controla a Eurásia, né, no caso, controla o mundo? Tem um jogo de tabuleiro, né, que eu gosto bastante, que foi um jogo muito popular na minha geração, chamado War. Né? Joguei muito. Né? War. Né? E quem jogou War sabe que o objetivo mais difícil é quando cai para dominar a Ásia. Né? É muito difícil ali quando cai. Então, assim, se você pegar a população do mundo, ele está mais na Ásia do que no mundo ocidental. Né? Então, você, por exemplo, o Putin, ele dá claros sinais, Luiz, claros sinais, que o Ocidente não vale nada para ele
e que ele quer mudar a ordem da geopolítica para sair do que um grande estudioso de guerra alemão, o general von Clausewitz, ele chamava de ponto central, né? Ou seja, onde assim, o ponto da como é que eu posso falar assim, da gravitacional, ponto de gravidade, sair o Ocidente e o centro do mundo ser o Oriente, né? Então, por exemplo, quando foi que o Putin atacou a Ucrânia? Quando o Conselho de Segurança da ONU estava reunido, né? Então, quando foi quando a Europa, os Estados Unidos estavam anunciando as sanções, ele se encontrou com o presidente paquistanês para fazer um acordo de um gasoduto. Então, são símbolos que o Putin usa para dizer: eu estou pouco me lixando para vocês não importam para mim. O mundo agora está virando para a Ásia. Então, você olha para a Ásia, você tem o maior mercado consumidor do mundo, que é a China, a Índia, Paquistão, aqueles países acolá. A Índia é contra a Rússia, mas é contra de militar e tudo mais, mas tem suas relações bilaterais. Você pega, por exemplo, potências no Japão e na Coreia do Sul, que são potências capitalistas, também faz negócios bilaterais. Então, sanções são coisas que, no mundo globalizado, ele não interfere somente naquela nação, mas no mundo todo. E a Rússia, Luiz, uma das coisas que o Putin está fazendo, a grande questão das relações internacionais era se as novas guerras iam ser surgidas pelo soft power e, se tivesse hard power, era pelos grupos terroristas. Uma piada pronta foi o Talibã pedir que a Rússia entregasse as armas e pedir a paz no mundo. É uma piada pronta, isso aí. Mas, veja, a Rússia, por mais que o soft power russo, vamos dizer assim, é um soft power do tempo do Império Russo, ou seja, até hoje a gente lê Crime e Castigo, né? Até hoje a gente escuta a música de Stravinsky, nós gostamos do balé, mas qual é a novela russa que você assiste? Qual é o filme russo que você assiste hoje? Qual é o escritor russo que você lê hoje? O Japão e a Coreia do Sul estão fazendo soft power, né? O Japão já há mais tempo com aqueles tokusatsu, né? Jaspion, Giban, Jiraiya, com animes, né? Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, mangá, e agora é a vez da Coreia do Sul com os doramas, as séries aí, o Round Six, né? E o K-pop. Mas não tem soft power russo. O que ele está fazendo é hard power mesmo, é partir para a força, né? Ou seja, é um lugar que tem aí para mostrar, vamos dizer assim. Então, dominar a Ásia, ou seja, tirar o centro de gravidade, como von Clausewitz dizia, do Ocidente para a Ásia, é o que ele quer. Por quê? Porque vem dificuldade de língua, dificuldade de compreensão da realidade do mundo. Então, nós pensamos o mundo, e o mundo é dividido de acordo com o calendário cristão. Então, por exemplo, o mercado, o calendário do mercado internacional é o calendário cristão ocidental. Então, o que a Rússia quer mudar tudo isso, ou seja, é realmente uma guerra de civilizações, como dizia o Samuel Huntington. O Samuel Huntington acertou a sua visão de como seriam as novas guerras no futuro. Então, eu acredito que sim, ele quer dominar a Eurásia não só porque é o maior mercado consumidor do mundo, mas é porque ele quer deslocar o centro de gravidade da dominação internacional para fora do Ocidente e estar num lugar onde ele se sente mais confortável para ser um player importante. Interessante essa sua colocação, porque confirma exatamente com a análise do especialista. Ele fala que teria, inclusive, controle não só do petróleo, mas também de trigo, insumos, enfim, da agricultura do mundo, inclusive, porque seriam os grandes produtores de várias coisas, né? Inclusive, e seria um trunfo enorme na mão, ganharia muito dinheiro, na realidade, né? Se você vê para quem
para você que está nos ouvindo agora, a Rússia, quando a União Soviética, ela ia da metade da Alemanha, né, até a ponta lá lá para a ponta lá de Bering, né, com Alasca. Fazendo uma referência ao O de novo, quem jogou o O conhece essa partezinha lá, Vladivostok. Até Vladivostok. Ou seja, que era praticamente fronteira com Alasca, ou seja, de frente para os americanos hoje. Sim. Né? Eles praticamente fazem fronteira com os americanos, estão de frente uns com os outros. Né? E do outro lado, com os alemães, também fronteira com os americanos, que foi o outro lado ocidental. Ele faz fronteira com o ocidente de um lado e do outro. Né? Então, você pensa o seguinte, então, quer dizer, é enorme. É muito grande, muito grande, muito grande mesmo. É algo bem grande. Você pensa uma coisa grande, multiplica por 3 e seria a União Soviética ou 4. Só que hoje ela ficou menor. Mas ainda menor é a maior. Ainda é maior em extensão territorial. 3 Brasis. Ainda continua lá do outro lado. 3 Brasis. Incomodando lá os americanos, lá do tal, na época do jogo do O, lá Vladivostok, aquela região ali. Né, aquele estreito que tem lá. E a gente fica pensando exatamente o seguinte, eu disse, poxa, o cara tem tanta terra, tanta coisa, aquele negócio todo e tal, que diabo que ele quer pegando mais terra ainda, né? Porque acho que, eu imagino que Putin seja a reencarnação, que eu não penso que seja que exista, mas digamos assim, ou entrou alguma coisa nele com o espírito de Ivan Terrível, né? Ele resolveu reconquistar, ele disse, olha, eu já conquistei na outra encarnação, eu conquistei pro lado de lá, agora eu vou conquistar pro lado de cá. Quer dizer, então dessa vez eu vou terminar o meu serviço. Brincadeiras à parte, né, ele parece bem o estilo de Ivan Terrível, porque quem conhece a história de Ivan Terrível sabe que o cara ele não ganhou esse nome à toa, né? Ele era realmente muito ruim, muito ruim. E é isso, gente. Eu acho que esse bate-papo é muito bom. Eu acredito que deu para clarear muito na cabeça de vocês o que pode acontecer ou não. A Ucrânia com certeza vai resistir. Eu acredito, imagino que mesmo que chegue o Putin a ganhar isso, ele não vai aguentar muito tempo nessa pequena terra, porque vai perder o apoio da população, que quando falta comida na mesa, falta aquecimento, falta transporte, falta uma série de coisas, de insumos que a Rússia não fabrica, com certeza a população começa a se revoltar. E o russo com raiva é um povo briguento. É coisa feia. Eles são briguentos. Lembrar, assim, que os russos mais velhos, né, e quem está na sua casa dos 40, 50 anos, ele está acostumado a viver modestamente nos tempos da dureza da União Soviética. Mas o russo mais novo não sabe o que é isso. Né? Então, a gente tem que também levar isso em consideração. Qual era o nome que eles passaram, que falam Holodom, como é que é? O Holodomor é uma coisa... Holodomor, pronto, é isso mesmo. Que foi a época da fome lá na Ucrânia. Isso eles não esquecem. Não, isso é uma coisa importante, porque hoje é questão, apesar de serem povos irmãos, essa guerra é uma guerra fratricida, é guerra entre irmãos. Né? São povos, o russo para o ucraniano é como o português para o espanhol, é muito próximo a língua. Tem histórias em comum, né? Assim, tem uma história em comum. Agora, o Holodomor é uma coisa que os ucranianos não perdoam, não esquecem, está na alma do povo ucraniano, que foi no inverno de 33, 34, o Stalin mandou simplesmente confiscar toda a produção agrícola da Ucrânia. E aí, quando chegou o inverno de 33, 34, as estimativas, né, chegam até 7 milhões de pessoas que morreram de fome. Então, há relatos, né, de que as pessoas eram enterradas vivas pelos soldados soviéticos, que até se mexia ainda, tinha um último mexer do braço ou de uma perna para tentar respirar. Há relatos terríveis, né, de que uma das que mais me tocou, assim, desses relatos, é de uma mãe que o filho morreu de fome e o soldado então estava morrendo de fome, na verdade, e o soldado soviético então, deu um tiro na cabeça da criança para morrer logo, né? E aí ele ia jogar na vala comum.
E ela pegou 1 litro, uma garrafa de cerveja, alguma coisa assim, e pediu para pegar pelo menos o sangue da criança e dar um enterro apropriado, pelo menos o sangue da criança. Então, aí você imagina, esse tipo de história foi contado quem viveu isso, né? Quem sobreviveu a isso ainda foi em 33, 34, ainda está vivo, está bem velhinho, mas ainda está vivo. Então, essas pessoas contam para as novas gerações ucranianas, convivem com esses sobreviventes, escutaram essas histórias. Então, aí você imagina o russo entrando no seu país, vem tudo isso à tona, né? Então, por isso a resistência ucraniana, eles vão lutar, isso pode ter certeza, até a morte, assim. Aí vai ser algo assim, eles não vão entregar o país deles de jeito nenhum. Eu vi, por exemplo, o Zelensky criou uma legião estrangeira, tem europeus que já estão se alistando para, assim, que tem parentes ucranianos, enfim, tem alguma ligação com a Ucrânia, que estão se alistando para fazer parte dessa legião estrangeira. E apesar da proibição de homens de entre 18 e 60 anos saírem do país, já tem adolescentes voltando para a Ucrânia e idosos com mais de 60 anos voltando para a Ucrânia para lutar. É uma realidade, é um povo difícil. Agora, imagina, a Rússia pode até ganhar a guerra, dominar Kiev, mas não se manter lá com essa fúria, vamos dizer assim, e resistência do povo ucraniano, eu creio que vai ser muito difícil. Inclusive, teve um repórter, inclusive eu vi um filme que está no Netflix, eu recomendo, onde ele fala exatamente sobre isso. Ele visitou, ele era auxiliar do embaixador, se não me engano, inglês, e ele fez uma matéria sobre isso, levou fotos e tudo, levou material e denunciou a fome. Ele denunciou esse problema, inclusive testemunhou, né? E a fome, inclusive, canibalismo. Né? Uhum. Tinham pessoas que entravam, pessoas mais gordas, não duravam muito. Então, davam um jeito de, alguns matavam e comiam, porque não tinha outra fonte de proteína. E em uma das cenas muito fortes, ele entra numa casa, pede para comer. E o pessoal dá comida para ele, né? Ele come tudo direitinho e tal, vai comendo aquilo, achou aquilo incrível, as pessoas dividirem com ele a comida, né? E ele começou a achar algo estranho. Então, quando ele está saindo da casa, por suspeitar de alguma coisa, ele sai por um lugar onde ele encontra uma das pessoas da casa tirando uma fatia de um cadáver congelado para comer. Essa cena é muito forte. E ele simplesmente ali, ele bota tudo para fora, né? E dali ele vai embora. Ele vê várias situações, que inclusive ele narra e disseram que era mentira dele. Ele foi... na época, os ingleses tinham muitos negócios com os russos, né, com a União Soviética, não queriam perder esse dinheiro nessas coisas todas. Eles acreditaram no que o Stalin falou. E o resultado foi que esse jornalista ele perdeu o cargo, perdeu praticamente a vida inteira, foi colocado em desgraça, deixou as anotações dele tudo registradas para a posteridade e foi assassinado em plena em plena Inglaterra por um mandatário, um espião russo. Ele morre lá. E muitos anos depois, professora, décadas depois, a história dele foi contada e ele recebeu, inclusive, todas as homenagens póstumas, porque a Inglaterra já errou várias vezes, né? Errou com o cara que descobriu o segredo do Enigma, inventou os computadores, praticamente inventou os sistemas que nós usamos hoje. Enfim, acabaram homenageando o rapaz. Enfim, isso foi denunciado naquela época, e o cara viveu isso. Né? Ele viveu isso, e isso era cruel. Mas uma parte da empresa estava envolvida em coquetéis, farras, bacanais e tal. Ele não, ele teve o espírito de repórter de ir atrás, está no Netflix, não vou contar mais não, você vai lá e assiste, e é um filme realmente que conta um pouco da história da Ucrânia, porque ele nesse filme, o que ele vê é na Ucrânia, não é na União Soviética, ele vai à Ucrânia, então você vê nitidamente que essa situação acontece lá, aquilo que a gente acabou de falar. Bom, gente,
bate-papo bom é assim, passa rápido. Nós estamos com 1h19 já conversando sobre isso. Como passa rápido. Mas é assim mesmo, sempre, passa rápido. Mas é mesmo. Bom, você sabe que esse bate-papo está disponível, vai estar disponível no nosso podcast, depois no Spotify, né? Ele está aqui, vai para a minha página, depois segue para o Spotify, você vai poder ouvir, baixar e escutar quando, onde, como quiser. Porque isso com certeza foi mais uma aula de história no formato de um diálogo que com certeza ajuda muito você a entender e aprender. Porque, como eu costumo dizer, diálogo se constrói com informação e respeito. Já vamos para perto de 3 anos. Mas é isso aí, professora. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais para a gente fechar esse diálogo. Bom, sempre é um prazer estar com você, Luiz. Eu gostaria de destacar que o Brasil tem 2 comunidades muito grandes de ucranianos e russos, vivendo principalmente ali no Paraná, a Catedral de São Nicolau, que é a sede da Igreja Ortodoxa Russa no Brasil, postou uma nota, né, pedindo paz, né, fim da guerra e pedindo paz. Isso é muito significativo. E também, assim, a gente tem que entender que nós estamos longe do Paraná, assim, em termos territoriais, mas você tem que entender como é que deve estar também assim, essas 2 comunidades aqui no Brasil, tanto a ucraniana como a russa, que só quer viver em paz, e essas coisas mexem com as pessoas, mexem com as famílias, né? Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade, porque essa guerra não é da Rússia com a Ucrânia, é a guerra de Putin contra a Ucrânia, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também. Eu, quando fui no Paraná, tanto fui na igreja de São Nicolau, acho que não, a igreja de São Nicolau fica no Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre, mas fui lá no memorial do imigrante ucraniano. Então, a gente percebe realmente são culturas muito próximas, divide uma história rica, uma bela história em comum, né? E eu acho que nesse momento tempo de quaresma, que é tempo de arrependimento, que é tempo de súplica, no seu jejum que você for fazer em particular, peça também a Deus paz, né? Paz para o mundo, e a gente tem que se sensibilizar com as pessoas que estão morrendo na Ucrânia, também com o povo russo que está sofrendo as consequências de ter um ditador no poder, né? E sensibilizar, obviamente, com os descendentes, tanto de russos como de ucranianos, que vivem no Brasil, que não tem nada a ver com essa guerra, mas deve ter parentes e deve doer no coração deles ver o que está acontecendo e principalmente se puder fazer nada. É isso aí. E lembrando que os Estados Unidos colocaram pilha para que tudo isso acontecesse. O presidente da Ucrânia embarcou, mas depois que ele viu que cometeu um erro de avaliação, ele está tentando corrigir, sendo bravo, estando junto com o seu povo, e o povo percebeu que era hora de acertar essas contas com os russos definitivamente, para que eles possam deixar no passado todos os monstros e fantasmas que ainda rondavam, né, a Ucrânia. Agora, é isso aí, gente. Deixa eu só dizer uma coisinha sobre essa questão dos Estados Unidos colocar pilha. O Trump, quando estava na campanha, ele pediu para o Zelensky, né, confirmar uma mentira, né, dele lá, fazer o trabalho sujo, porque o filho do Biden estava lá na Ucrânia, e o filho do Biden, né, candidato na época ainda a presidente dos Estados Unidos, de confirmar uma fake news, né, de que tinha se envolvido em corrupção e até em escândalos e tudo mais, e o Zelensky simplesmente desconversou, né? Então, não foi um fantoche do Putin. Então, eu digo assim, que o presidente americano, você falando dessa questão que botou pilha, o Biden tem uma responsabilidade pessoal com o Zelensky. É isso que ainda mais que eu gostaria de dizer, porque o Zelensky foi muito honesto e em relação à sua posição como presidente, não fez parte do jogo sujo do Putin. Então, não apenas uma responsabilidade em termos de como chefe de Estado, né? Mas o Biden tem uma responsabilidade pessoal com o Zelensky.
Ou seja, o Zelinski foi cabra macho 2 vezes. Na primeira vez que ele não aceitou o jogo e na segunda vez agora que não aceitou abandonar o país. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, professora. Você que nos acompanhou aqui nesse diálogo. Lembrando que o podcast vai estar disponível para você baixar e ouvir quando, onde e como você quiser. Ok? Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.